Queridos, bom dia. Que bênção estar com vocês hoje aqui, nesse Setembro Amarelo. E como de costume nesse mês, eu geralmente estou pedindo um negocinho antes da mensagem, né? Setembro Amarelo é dia de abraço. Então dá um abraço do lado. Lembra semana passada? Então você vai dar um abraço, vai falar que é muito bom ter você aqui, que bênção. Pode dar um abraço. Quem não tem gente perto, corre aqui, ó. Alguém dá um abraço aqui no pastor aqui. Vamos lá, dá um abraço aqui, Dalton. Abraça, dá um beijo, pessoal lá do fundo, lá, dá um abraço. Quão é importante você estar aqui. Coral já abraçou? Todo mundo já se abraçou aí? Ih, coral abençoado. Abraça forte aí. A Célia veio até de amarelo hoje, ó. É isso aí, Célia. Queridos, é importante dizer às pessoas que elas são importantes, né? A gente tem falado sobre isso nessa série pequena, curtinha da semana passada. O pessoal até falou, Diego, continua semana que vem e tal. Eu falei, não, mas a semana que vem vai ser culto. Eu falei, não, vamos lá. Aí conversei com o Carlos César. Eu falei, Carlos, vamos continuar semana que vem. Então, lembrando que é uma escola dominical, então você pode falar, tá tudo bem. Tá, o pessoal de casa, vou correr com o microfone, corro até você, se tiver alguma dúvida, alguma questão para colocar. Lembrando sempre do tempo que nós temos, né? Hoje também é ceia, então a gente vai correr um pouquinho mais. Na semana passada, a gente falou sobre 2 pontos. De 7 pontos, a gente falou só de 2. Então, foi bem corrido, não deu para falar tudo. Então, hoje eu vou trazer algumas ideias ainda em Provérbios. Então, já peço que você abra a sua Bíblia em Provérbios. E a gente vai caminhar em alguns textos. Mas antes da gente ler algum texto de Provérbios, eu queria, além do abraço que você deu, né, de valorização da vida, lembrando do Setembro Amarelo, da atenção, né? O amarelo, ele acontece em 1900 e alguma coisa lá, eu não lembro de um menino que tinha um Camaro amarelo e aí ele faleceu e tal, e aí fizeram a questão do amarelo. Mas eu também vi uma história falando da questão do alerta, né, da atenção, do sinal. O sinal, quando está vermelho, você para. Quando está verde, você anda. E o amarelo? Atenção. Então a gente precisa lembrar da atenção. Tem pessoas sofrendo próximas de você, tá certo? Então a gente precisa lembrar disso. E aí eu queria começar com um desafio rapidinho para a gente, para que você lembre de uma pessoa que esteja sofrendo, que você conhece, tá? Com alguma doença da alma, algum problema. Eu quero que você anote o nome dela, tá bom? Se você tiver caneta, celular, todo mundo está com o celular aqui, tô liberando, viu? Semana passada eu falei que não podia, lembra? Hoje está liberado, vamos lá, pode abrir o WhatsApp. Anota o nome dela, ou se você já tem o contato dela, manda uma mensagem para ela. Manda uma mensagem para ela, fala assim, olha, estou aqui no culto, aqui, lembrei de você e eu vou orar por você essa semana. Alguém que está sofrendo, depressão, ansiedade, dificuldade, algum problema que está passando. Lembra de alguém aí que está passando, porque se é um alerta, se é uma atenção à nossa realidade, se é uma atenção aos nossos amigos, eu preciso lembrar deles, eu preciso colocar alguém. Então, esse é o desafio de início aqui de mensagem, para a gente lembrar de pessoas. Puxa, eu lembrei daquela minha tia, daquela minha prima, né, daquele meu irmão que está passando por uma dificuldade. Manda uma mensagem para ele. Pode ser agora ou pode ser depois, mas coloca o nome dele aí em oração para a gente ter esse tempo para lembrar disso, né? Então, em Provérbios, a gente falou sobre o caminho destrutivo, né, na área da sexualidade, semana passada. Caminho destrutivo do não aceitar a repreensão. Lembra disso que a gente falou sobre a ideia do insensato? Então, a gente falou também muito sobre isso daí. E a gente parou aí já falando sobre a escutatória, o texto lá de Rubem Alves, que a gente também comentou aqui. E aí agora a gente chega no caminho destrutivo da língua. Então, Provérbios 12, versículo 13 e depois o 18. Lembrando que a gente está conversando sobre a ideia do caminho destrutivo e que depressões, doenças da alma podem envolver pecado, mas não necessariamente é isso. Então a gente entende que é uma doença, que a gente precisa de tratamento, que precisa de psicólogo, precisa de psiquiatra, precisa de remédio, mas por trás a gente pode olhar algumas coisas que podem estar potencializando o seu problema. Lembra na semana passada que a gente falou também na questão do celular? Muita gente falando assim, Diego, eu não consigo dormir. Mas às vezes o ambiente dela, antes de dormir, é só celular. A noite inteira com o celular na mão, na cama e tal, não tem nenhuma regra na questão do celular. Aí, Diego, eu não consigo dormir. Então, às vezes não é a questão de você não conseguir dormir, você tem péssimos hábitos que você precisa melhorar, tá bom? Então, vamos lá, primeiro o caminho aí, o caminho destrutivo da língua. Provérbios 12, 13 e 18. E se você tiver alguma questão, pode levantar a mão. Eu corro até você, levo o microfone para a gente conversar aqui sobre caminhos destrutivos.
Versículo 13, depois o 18. Pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Queridos, eu vejo o que tem acontecido muito, e principalmente nas igrejas, é que tem muita gente sofrendo por causa da língua. Tem muita gente sofrendo por causa da língua. O texto vai dizer aqui, no versículo 13, que pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, ele se perde, ele se corrompe. Ele não consegue mais entender o que é bom, o que é ruim, ele se enlaça, ele está enlaçado já com isso. Então você conhece aquela pessoa lá que ela fala mal de um, mas ela não fala mal só daquele um. Ela fala mal daquele. A pessoa fala mal do esposo. Já viu gente assim? Falando mal do próprio esposo. Não chega em casa, não conversa, não fala, não tem um diálogo em casa e quando tem a possibilidade, fala mal do esposo. E esse é um grande problema, porque vai te enlaçando, vai trazendo problema na sua relação, tanto com o esposo, com o filho. Então, é essa a ideia. Isso também é um caminho destrutivo. Às vezes, a tua língua está te levando para um ambiente de destruição. Ai, Diego, eu tenho problema de ansiedade, eu tenho problema de depressão, eu tenho problema de mente, tá difícil demais pensar nas coisas e tal. Aí você vê por trás, o que acontece? Língua extremamente o quê? Afiada. E uma língua afiada vai pedir perdão? Dificilmente, queridos. Dificilmente vai envolver em perdão, em restauração, em conversas amáveis. Então, esse é o primeiro passo que a gente percebe aqui num caminho de língua destrutivo, né? Pela rebelião da língua, né? O justo sairá da angústia. É interessante esse texto que ele vai falar, né? Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Acho que uma primeira pergunta para a gente aqui é: será que a sua língua está matando ou está curando? É isso que o texto está dizendo. Será que as nossas conversas estão matando ou estão curando? Será que os nossos relacionamentos, será que os nossos filhos entendem que as nossas conversas são conversas que levam à restauração, que levam à medicina? Quando você vai ler um pouquinho mais esse texto, ele está falando sobre isso. A língua que traz a medicina é a língua de restauração, de tranquilidade. Vou dar um exemplo aqui claro. Você chega com aquela pessoa, final da semana, difícil. Nossa, a semana foi difícil, foi um peso, aquela rocha em cima de você. E você, por acaso, encontrou uma pessoa lá no café e você começou a tomar café com ela. Algum amigo de longa data. Amigo de longa data, puxa, que benção, Carcés, está aqui, café, vamos trocar uma ideia. Quando você sai dessa conversa, se aquela pessoa entende que a língua dela é uma medicina, você sai como? Leve, abençoado, tranquilo. Agora, se aquela pessoa entende que a língua dela não é uma medicina e que parece que a língua não é salva, não, Deus me salvou completamente, mas a língua está difícil. A língua não tá é outra parte do corpo, então é difícil. Tiago fala muito da língua, né, que é um problema, que arrebenta com a gente e tal. A língua, Deus precisa trabalhar ainda, né, esse processo aí de cura e tal. Mas se você senta com essa pessoa e essa pessoa não tem essa perspectiva bíblica como um caminho destrutivo na língua, ela arrebenta ainda mais sua semana. Ela piora a sua semana. Ela não consegue mais ver nada. Ela fala, mas também você está fazendo as coisas erradas. Mas também isso, aquilo. Mas também isso. Ela detona a sua semana. Perceba que a língua, ela é uma arma potente, queridos, para abençoar e para acabar com a gente, e para destruição. A pergunta para a gente é, como que está a nossa língua? Como está a nossa língua? Vou dar um exemplo claro aqui. O que a gente acontece? A gente escuta uma fofoca, às vezes, na igreja, a gente escuta uma fofoca, às vezes, na empresa, né? Não deveria ter isso, né? Mas a gente escuta, porque a gente é pecador e o pessoal começa a falar. Sabe qual que deveria ser o nosso papel como cristão, numa hora que você escuta algo? O que você tem que fazer? Ir conversar com a pessoa. Nossa, Diego, você ficou sabendo? Ué, fiquei sabendo o quê? A Marlene lá comprou uma muleta nova. Ficou sabendo disso? Ficou sabendo? Nossa, mas ela está esnobando demais, porque a muleta é de ouro. Aí Marlene gastou com a muleta de ouro.
E você começa a falar, aí você começa a disseminar caminhos destrutivos. As pessoas começam a falar, mas também a Marlene tem dinheiro, por isso que ela investiu no ouro. Aí a outra pessoa vira e fala o quê? Mas por que não investiu um ouro para os pobres? Aí a outra fala assim, mas deveria ter dado para a igreja a muleta. Deveria ter vendido. Não sei, eu estou colocando um exemplo para vocês. Como você consegue matar a fofoca? Espera aí, a Marlene comprou uma muleta de ouro. Espera aí que eu vou... Ô Marlene, fiquei sabendo que você está com uma muleta de ouro. Que negócio é esse? O pessoal está falando e tal. Aí ela às vezes explica, fala que o ouro é melhor para o problema da perna. Exatamente. Foi um presente que ela ganhou. Vocês percebem, gente? A gente precisa ir o que mais? Na fonte. A gente esquece disso. E começa a passar vergonha. Porque começa a falar coisas que você não sabe. Eu estava num aconselhamento essa semana e a pessoa falou assim, Diego, uma pressão enorme em questão de ter filhos. Nossa, que pressão enorme ter filhos. A gente não tem filhos, já é mais velho, e todo mundo fica pressionando. Alguns da minha família chegaram para mim e falaram assim, mas isso está errado, é pecado e tal. Mas ninguém conhece a história que ela passou. Gente, pessoas têm história. Pessoas têm algo que aconteceu. Pessoas têm problemas. Se a gente começar a usar a nossa língua só para apontar, só como tagarelice, né, que fala aqui, às vezes você olha esse termo e fala assim, tagarelice é aquele que fala demais. Sim, faz sentido, mas tem a ver também, eu coloquei aqui para a gente, tem a ver com falar duramente, com raiva, falar irrefletidamente. Não necessariamente ficar falando muito, mas é falar sem reflexão. O tolo fala demais. E eu posso falar aqui que eu também sou um tolo, porque eu gosto de falar. E nesse problema da gente falar muita coisa, a gente o quê? Erra. Então a nossa oração hoje tem que olhar para Deus e falar, Deus, por favor, às vezes eu estou caminhando em caminhos destrutivos, eu tenho passado dificuldade porque eu tenho falado demais, ou eu tenho falado de menos, quando deveria falar, e a gente não fala. E aí a gente gosta de falar nas costas, né? E a gente começa a falar nas costas. Pergunta para a gente para a gente pensar nisso, como tem sido a sua língua? Está matando ou está abençoando? Faz aí um histórico aí da semana aí. Eu falei mais mal dessa pessoa, falei mais mal desse daqui, falei bem desse daqui, falei... Sabe, queridos, se você escutar algum problema, vai e conversa com a pessoa. A gente tem dificuldade com isso, né? Eu acho que o brasileiro é muito assim, né? O Juninho está aqui, ele sabe bem. Como os caras lá fora são diferentes disso, né? O brasileiro ele tem aquele problema de ser... eu não sei, tem uma palavra, indispor, né? Não quero me indispor. Agora o americano fala, não. Você está fazendo tal coisa errada. Está errado. Então a gente rodeia demais. Então que a gente possa olhar para esses momentos e falar, não, eu quero que a minha língua seja cura. Eu quero que a minha língua seja uma bênção. Eu quero entender esses textos e falar, o justo ele vai viver. Por quê? Porque ele tem uma língua diferente. Ele cura as pessoas. O próprio texto no versículo 13 vai falar assim, mas o justo sairá da angústia. Olha que interessante. Angústia, doença de alma, setembro amarelo. Angústia. Mas o justo sairá da angústia. Por quê? Porque o ímpio, o problemático, está usando a língua de forma afiada. Olha aí, querido. Vê se a sua semana foi desse jeito. Às vezes você está angustiado, às vezes você está ansioso, às vezes você está depressivo, às vezes você está com problemas demais. Sabe por quê? Está falando muito. Está falando mal. Está usando a língua como espada. Eu não conheço muito bem, mas o pessoal mais antigo sabe disso. Carlos César melhor do que eu. Desculpa, reverendo. Carlos César muito melhor do que eu, sabe muito melhor que eu. Vide a cabeça. Eu sei que eu estou no processo também, Carlos. Eu sei que eu estou no processo. Mas vocês sabem muito bem de como a língua já acabou com igrejas. Já acabou com igrejas. Racha igreja. É possível que é o dia que vai pregar. Queria o Adalto. Ele dá a benção muito melhor. Queria só um parênteses aqui, que o Adalto vem de outra igreja, um dia que ele deu a benção pra gente, que a gente explicou para ele que não dava para dar, né? Que é um processinho, entendeu? Dentro da igreja presbiteriana. Mas é isso. Às vezes a gente começa a rachar por quê? Por causa de pessoas.
Eu gosto mais de Juninho, eu gosto mais do Carlos César, eu gosto mais do Adalto, eu gosto mais do Betão, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. E aí Paulo é interessante que vai falar, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou isso, aquilo. Não tem isso, queridos. Nós somos de quem? Nós somos de Cristo. A essência nos une. A essência nos une. Às vezes você tem uns problemas maiores aí, que tem dificuldade, mas a essência nos une. Eu não sou tão chegado em coral, mas eu amo quando vocês cantam o Evangelho de Jesus, porque vocês cantam o Evangelho de Jesus. É isso. É isso. Eu não sou tão chegado, talvez, no piano, eu não sou tão chegado, talvez, numa bateria muito alta, que às vezes o nosso baterista aqui toca, e bate muito forte, mas a essência é o quê? É Jesus. Eu já olhei o banco e falei, podia ser cadeira. Eu já olhei aqui a tela, podia baixar mais a tela, mas não baixou. O ângulo ali, o ar-condicionado não está ligado, não está ligado. Gente, tudo, em tudo a gente pode ficar olhando, mas a essência é o quê? É Cristo. Se você começar a dar corda, você sempre vai falar mal das igrejas. Todas as igrejas têm problemas. Por quê? Porque é feito de gente problemática. Todas as igrejas têm problemas, queridos. O ponto é, qual que é a essência dessa igreja? Se é Jesus, caminha com a gente. A gente vai falhar, a gente vai fracassar, a gente vai errar. Mas a gente está com a essência, que é Cristo Jesus, que é a palavra de Deus aqui na frente, que é pregada, que é vivida, que é amada, que é tocada, que é no relacional, que está junto, que é a ceia do Senhor. Pessoas difíceis, complicadas, que se achegam à ceia do Senhor, à mesa do Senhor. Fala sério, você merecia estar aqui? Nessa mesa? Sinceramente, você acha que a gente merecia estar sentado numa mesa, a mesa do Cordeiro Santo, perfeito, e Ele se faz pecado por nós para que a gente hoje pudesse sentar aqui. É isso, queridos. Santifica a tua língua. Olha aí, está curando ou está amaldiçoando, matando pessoas? Esse é o nosso primeiro caminho. Alguém quer falar de língua? Tenho certeza que ninguém vai querer falar, né? Ninguém vai querer assumir aqui, né? Então, vou passar rapidinho aqui, porque eu sei, alguém vai levantar e falar, Diego, eu tenho problema com a língua. Aqui na frente eu acho um pouco mais difícil, tá bom? Mas se você quiser levantar e falar alguma questão disso aí, não tem problema, tá bom? A gente corta lá, não dá um microfone nessa hora, tá? Fica só entre a gente. Pouca gente, né? Mas é isso, a questão da língua, esse problema, né? Nossa boca, se ela é restauração ou se ela é condenação. Capítulo 13... No 24, a gente tem o nosso segundo caminho destrutivo, que é a questão da falta de disciplina. É interessante a gente falar sobre isso, a questão da disciplina, o quanto a falta de disciplina tem levado a gente a uns buracos da vida. Porque a gente não ouviu. Provérbios 13, 24, diz assim, né? A gente vai falar um pouquinho sobre filhos ali, né? Tendo essa ideia da disciplina, né? O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Aí, no 19, 18, é interessante também. A gente vai falar sobre a questão da disciplina em excesso. A gente tem que lembrar disso. Tem um problema da falta de disciplina e tem um problema do excesso de disciplina. Como que você vai disciplinar? Versículo 18. Castiga teu filho enquanto há esperança. Certo? Mas não te excedas a ponto de matá-lo. A ponto de matá-lo. 19, 18. E o 29, 15, dá uma folhada na Bíblia aí. A gente vai falar um pouquinho sobre disciplina nesse bloco. Então tem lá, no 13, 19 e o 29 agora. 29 e 15. Esse texto é muito legal, a gente estava conversando, eu e o Carlos César, sobre ele, que vai dizer assim, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Primeira questão lá, no versículo 24, o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama cedo disciplina. Primeira questão, tem problema nosso, tem questões nossas, tem adversidades nossas que foi por falta de disciplina. A gente tem que entender isso. Disciplina da liderança, disciplina dos amigos, disciplina na família. Disciplina, deixamos correr solto, não conversamos, não falamos, não usamos a língua como repreensão, como restauração e deixamos o negócio. Quer ver uma coisa muito ruim? É você falar assim, não, o tempo cura. O tempo cura, queridos. Sinceramente, o tempo cura. Cristo cura o coração, né, daquele que está sofrendo, daquele que está com problema. Mas esse negócio do tempo cura, é difícil a gente entender isso. Né? Se eu usei a minha língua de forma afiada, matei aquela pessoa,
como que o tempo vai curar, sabe? Às vezes a gente fica falando algumas coisas porque todo mundo fala, certo? O tempo cura, sei lá, eu ia falar cabelo aqui, cresce, mas nem todos, né? Mas o tempo, né? Algumas coisas faz sentido o tempo. O Carlos César sentado na minha frente, que é difícil, Carlos. Fica brilhando para mim, eu tô sem a luz aqui em cima, brilha para mim. É difícil, o Ivo lá também entrou no processo. Mas é isso, queridos. O tempo, em algumas coisas, ele vai curar, em algumas coisas ele vai mudar. Mas, sabe, tem coisas da alma que não vai ser o tempo que vai curar. Que você tem que sentar, que você tem que lidar, que você tem que conversar, que você tem que olhar com a língua de uma forma mais restauradora. E é isso que o texto está dizendo. Qual que é o problema? Nós temos caminhos que estão destruídos na nossa vida porque você não ouviu e falou assim, sim, senhor, ou sim, senhora. Aos pais aqui, eu não sei muito bem, mas eu imagino o quanto essa relação de disciplina deve ser intensa durante a semana, durante os dias. Uma hora você fala, outra hora você cede. Uma hora você erra no excesso da disciplina, como o texto vai dizer, disciplina, mas não vai matar seu filho. Mas olha que interessante, como é difícil a gente equilibrar esses dois pontos, né? Porque o texto vai dizer, olha, aquele que ama, ele disciplina, ele vai corrigir, enquanto há esperança. O texto vai dizer isso, enquanto há esperança. Eu fico me perguntando o quanto a gente ouviu de disciplina e o quanto a gente não ouviu de disciplina. Gente, o quanto eu escuto dos adolescentes falando assim, ai, Diego, se eu tivesse ouvido meu pai. É sério, gente. Eu estou falando sério para vocês. Ó, pais, continuem disciplinando. Continuem disciplinando. Eu lembro de um amigo meu na escola, do ensino médio, que o pai e a mãe não ligavam. Eu até usei esse exemplo ontem com os adolescentes. O pai e a mãe não ligavam. Ele fazia tudo o que ele queria. Tudo mesmo. E aí, ele esperava, sabe o quê? A disciplina do pai e da mãe. Ele falava isso para mim, minha mãe não está ligando para nada. Uma das formas da gente mostrar amor e carinho para as pessoas é o quê? Disciplina, com amor, sem matar, como o próprio texto diz. E era engraçado que esse texto faz muito sentido com esse meu amigo, porque o último texto que a gente leu, né, no 29:15, a vara da disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma. Essa ideia da criança entregue a si mesma é muito interessante. Ela está correndo do jeito que ela quer. E aí eu pergunto para vocês, uma criança de 2, 3 anos sabe muito bem o que ela quer da vida? É isso que o texto está dizendo. Ela é entregue a si mesma, aos seus próprios desejos. Ela come a hora que ela quer, ela dorme a hora que ela quer, ela faz o que ela quer. Agora você imagina uma casa dessa. E é legal a gente pensar nisso, né? Se a gente for pensar na nossa vida cristã, será que a gente é entregue a si mesmo? O quanto de Deus tem nos seus planos? O quanto de Deus tem nas suas disciplinas? Porque o bom pai disciplina por causa de amor. É porque eu te amo que eu vou te disciplinar. É porque eu amo muito você que eu vou te corrigir. Será que a gente não tem vivido caminhos problemáticos, difíceis, porque a gente não ouviu a boa disciplina? E que se fosse corrigido lá atrás, seria muito mais fácil agora, do jeito que vocês são velhos aqui? Será que não é? Fala sério, queridos. Não é? Tem coisa que a gente não ouviu lá atrás. Tem coisa que a gente não ouviu dos nossos pais. Tem coisa que a gente quis descobrir e percebeu que os pais estavam certos. E aí a gente descobre de uma forma bem problemática. Eu vi uma frase uma vez que fala sobre isso, a questão da maturidade. Maturidade é aprender com erros dos outros. Dos outros. Os nossos pais erraram, por isso que eles sabem bem. E aí é interessante a gente pensar sobre isso, como a gente tem vivido os nossos caminhos, o quanto você é vinculado com a disciplina. Semana passada eu falei sobre isso, né, na questão do insensato. Né? O insensato, quando escuta uma crítica, uma disciplina, ele fica doido, ele se volta contra aquela pessoa. O sábio se torna mais sábio. Eu falei semana passada sobre isso, coloquei até uma frase. O bom fica melhor, o ruim piora. O ruim piora, ele é um insensato, ele não consegue escutar muito bem. E tem tudo a ver, queridos, às vezes você está no caminho de destruição, um caminho perverso, um caminho ruim, porque você não escutou a disciplina. Pode falar, querido. Deixa eu ver se eu chego aí, pera aí, senão o pessoal da internet fica bravo comigo depois. Oi, bom dia.
Eu tenho muito contato com crianças da idade do meu filho, entre 10 e 15, 16 anos. Dou muita carona para inglês, natação, futebol. Então, eu estou ouvindo a palavra que o senhor está falando, e eu acho assim, os filhos têm muito que ouvir os pais, sim. Mas nós, pais, temos que tomar muito cuidado com o que temos falado para os nossos filhos. O que é de criança que se abre com a gente no carro é terrível. Criança que já pensou em suicídio na idade dele. Por quê? Chegou com uma nota 8 em casa e a mãe falou, mas você só estuda da sua vida, você não faz nada além disso. E por que você não tirou um 10? Gente, a criança não só estuda, ele é uma criança, ele tem valor. Aí isso cresce, é o Setembro Amarelo. A gente vê muito jovem e adolescente no Instagram, no Facebook, rindo. Passa 2 dias, essa criança se atira de uma ponte. Porque, poxa, meu pai não deu valor no 8, e se a criança estava com uma dor de cabeça, ela teve, às vezes, uma crise de ansiedade por causa da prova, não conseguiu tirar um 10, gente, era um 8, que fosse um 0. Senta e conversa com os filhos. E será que aquele pai e aquela mãe tiravam só 10? Será que ele conseguia? Será que ele era o superstar no esporte? Pô, filho, você treinou, você não chegou em primeiro lugar na corrida, na natação, você não fez o gol no futebol. Será que aquele pai fazia muito gol? A gente tem que ver o que a gente está plantando no coraçãozinho deles. E a gente aqui, como adulto, como pais, tem muita coisa que a gente ouviu lá atrás, que hoje a gente tem que fazer um processo de cura e libertação para a gente se dar melhor. E isso fica nessa coisa do Setembro Amarelo. Poxa, um garoto da idade dele pensar em suicídio, chegou para a gente e falou como ele queria fazer. Por quê? Porque ele não tem um pai e mãe sempre sai, deixa o menino sozinho em casa. Leva o filho, cancela um compromisso de adulto, pai que vai sair de bike com adultos, e o filho tem que ficar sozinho porque não acompanha esse percurso de bike toda. Opa, peraí, é fim de semana, vou ficar com meu filho. Então, a gente, como pais, os filhos têm que ouvir, sim, os pais, é óbvio, mas como a gente tem educado os nossos filhos e demonstrado amor e carinho. Uma amiguinha dele que eu estava levando para uma aula de esporte que eles fazem junto, aí ela chegou para mim e falou assim, ai, tia, eu falei para minha mãe que eu queria ser veterinária. Eu falei, poxa, que legal, você quer ser veterinária? Ela falou, mas a minha mãe falou que eu jamais vou ser. Eu falei, por quê? Ela falou, porque pelo meu jeito e as notas que eu não tiro, às vezes, notas muito boas, que eu nunca vou chegar a ser veterinária. E aí ela vai perder esse sonho de ser veterinária porque a mãe falou, nossa, a palavra tem muito peso. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com filhos, sobrinhos, e, às vezes, não é só filho pequeno, não, é um filho já casado, que um pai solta uma palavra. Então, temos que ver da educação que a gente dá aos filhos ver os pais, porque isso fica grave em coração, em alma. Existem muitas almas feridas hoje por causa de uma palavra insensata, né, mal falada. Então, às vezes, por exemplo, o que eu posso fazer por esses amigos que não têm pais cristãos, a gente senta, conversa, aconselha, ora junto e vai indo. Então, às vezes, é tentar fazer o que um pai não faz, a gente tentar por fora, né? Mas bom seria se todo mundo tivesse essa consciência de tentar puxar e não dar essas palavras duras, né? É só uma opinião. Tranquilo, é isso mesmo. Isso acontece muito, né? Você comentou um negócio muito interessante. Qual que é o grande problema aqui? Os pais acham que os filhos são gênios, né? Ou querem que eles sejam, né? Gênios, né? Querem que eles sejam bons em tudo. E não é. Você era? Acho que essa é a pergunta legal. Aqui todo mundo era bom em tudo? Não é possível, gente. Não é possível que ninguém tirou 0 em matemática aqui. Vamos levantar a mão, vai, comigo. Eu tirei 0 em matemática. Não é possível, gente. Não é possível que a gente era bom em tudo. E aí o que acontece? Muito isso que ela comentou. Acontece o quê? Frustração. Frustração, porque você coloca um nível, um ritmo, o filho tem que fazer tudo. Ele tem que dar conta do balé, ele tem que dar conta da informática, ele tem que dar conta do francês. Já não é mais inglês, viu, gente? É francês, mandarim e alemão. Gente, é isso. E aí você joga um peso nessa pessoa. Aí é interessante, até voltando para o texto, como ela comentou, a gente começa a matar as pessoas. A gente começa a matar nossos filhos. E aí os filhos esquecem, sabe, de ser uma coisa muito interessante, que eu acho que é interessante para elas, nesse momento, de ser criança. De ser criança. Quer ver? Dar um exemplo bem pequeno aqui, né, que a gente está vivendo agora. O álbum de figurinha. Cara, eu vi pai comprando um álbum e o cara foi lá e gastou R$1.000. Vamos completar. Gente, a beleza do álbum. Qual que era a beleza do álbum, gente? Vocês lembram? Trocar o quê? A beleza do álbum é essa. A própria palavra é legal. Vamos trocar as figurinhas. O que o pai faz?
tira a possibilidade do menino sofrer, de ficar carregando aquele bolo do time da Nigéria ou dos chineses, que vem muito. Que a gente ficava carregando esse bolo, ficava trocando, perdia, fazia o bafo lá, fazia... Você perde a possibilidade de ensinar o seu filho ao quê? Que a vida é de construção, é difícil. A vida é pouco até parecido com um álbum de figurinha. Às vezes você vai achar, não vai. Fiquei sabendo que a figurinha do Neymar está valendo R$9.000. É um ótimo investimento, viu, queridos? Saia da bolsa. Tenta achar uma figurinha do Neymar, do ouro lá. É isso, a gente perdeu essa possibilidade de deixar os nossos filhos caminharem. E, na minha opinião, a gente está matando nossos filhos. A gente está matando nossos filhos. O pai que gasta R$1.000, porque, se eu não me engano, está em torno de R$600 para você conseguir completar o álbum inteiro. Gasta R$1.000 e fala assim, filho, ó, cuidado, hein? Tô dizendo isso. Pelos pais que já compraram R$1.000 de figurinha, estão tudo assim, quietinho aqui agora, né? Mas é isso, queridos. É a troca. A gente deixa os nossos filhos... mimados, sim, porque muitas vezes a gente também foi mimado, né? Mas a gente tira a oportunidade dele aprender no sofrimento, cara. Isso é importante demais, gente. Eu falei semana passada dessa frase do Pondé, repito hoje. Ele fala, a falta de sofrimento deixa as pessoas idiotas. Eu acho uma realidade. E o sofrimento, vou completar a frase dele, e o sofrimento deixa as pessoas empáticas. Você ama mais, você sofre mais com aquela pessoa, você cuida mais, você entende melhor. É isso, queridos. Como que está a nossa língua? Como que está a nossa disciplina? Como ela disse, ou você mata, ou você não faz. Qual que é o equilíbrio entre isso? Na minha visão, e nós entendemos como isso, a Bíblia é um equilíbrio perfeito. É beleza demais, é muito bonito, os ensinamentos que nós temos ali. Provérbios, queridos. Provérbios é um poço sem fim de sabedoria entre justo e o injusto, caminhando. Gente, é uma beleza. O homem que podia ter pedido tudo, pediu sabedoria e conseguiu a sabedoria e lida com isso de uma forma tão linda, né? Nesse dualismo que ele coloca entre o justo e o injusto. É isso, queridos. Você vai errar, você vai fracassar, mas corre para lá. Corre para a palavra de Deus. E como você vai lidar com essa palavra? Interessante, ela comentou sobre a questão dos filhos. Gente, você sabia que hoje, com 8, 9 anos, tem gente tentando suicídio? Difícil, antigamente a gente não via muito isso. Era um pouco mais velado. Né? E geralmente tinha um pessoal mais velho, né? Com uma desilusão amorosa ou questão do emprego. Hoje tem filho com 7, 8 anos. Será que não é a gente, como pai? Dói a gente pensar nisso, né? Será que não é a gente? Ela falou uma frase ali muito da geração antiga, né? Essa frase eu ouvi tanto da minha mãe. E a gente ouviu muito isso, né? Você só estuda. Por um lado, tá certo. Não vou tirar a razão dos velhos aqui, do sessentão. Cadê o sessentão aqui? Olha lá, o sessentão. Falei da semana passada também. Tem um sessentão ali também. Tem bastante sessentão. Semana passada eu falei do grupo do sessentão que está sentado aqui. Agora mesclou, né? Vocês separaram, né? Para não ficar esse negócio de motim, né? O sessentão está espalhado aí, o sessentão. Por um lado está certo, a gente realmente só estuda e tal. Mas tenta aliviar esse peso, queridos. Tenta aliviar esse peso. Não é também só estudo. Hoje, o só estudo que vocês estão falando, a escola é muito mais pesada que na época de vocês. Na época de vocês, a prova de matemática era 2 mais 2 igual a 4. Tô brincando. Olha o sessentão se manifestando. Eu falei que eu ia pegar o sessentão aqui, ó. Falei que eu ia pegar. Não, era difícil também, era complicado. Mas vocês não tinham francês, mandarim. Vocês não tinham... Tinha também? Tinha. Tinha também? Como vocês são bons, hein, gente? Como vocês são bons, hein, gente? Cuidado com isso, viu, gente? Cuidado muito com isso. Porque às vezes você vai cair naquele negócio de assim, a minha geração era muito melhor. E a geração de agora é muito pior. Tudo bem, a gente teve muitas coisas no passado, mas cada geração é uma geração. A geração precisa de Cristo também. A geração precisa de Cristo. Essa geração precisa de Cristo. Interessante a gente falar sobre isso, né? A disciplina que vem do Senhor. Então, essas 3 questõezinhas aí, né? A disciplina em excesso e a criança entregue a si mesmo. Peraí, rapidinho. Uma frase ontem que eu fiquei refletindo, que você está falando da turma aí dos 60, 70, 80,
E o negócio é o seguinte, eu vi assim que antes, os tempos atrás, pais analfabetos geraram filhos educados. Hoje, pais estudiosos, intelectuais, com boa graduação, estão gerando filhos mal educados. E eu estou refletindo isso até agora, porque acho uma grande verdade, porque hoje em dia, nas escolas, mesmo na igreja, a gente tem que ensinar muitos princípios, respeito aos mais velhos, né? Até no cumprimento. Muitas vezes, no tempo dos meninos adolescentes, que vocês iam muito lá em casa, tem bastante lance gostoso, mas teve um dia que 3 meninas passaram assim pela cozinha, eu estava preparando um lanche. Elas passaram, mas nem olharam para mim. Eu chamei, fiz aquilo que você falou no princípio. Eu chamei e falei, vocês me viram aqui? Sim, tia. Eu falei, então, boa tarde, vocês estão bem? É assim que a gente deve fazer, entendeu? Então, eu estou refletindo isso, e hoje em dia está ficando assim. Faz sentido, né? É complicado, né, gente? É difícil. Ainda bem que você falou meninas, porque eu tinha um problema que seria eu. Tive medo, né? Porque eu vivi lá na casa de vocês. Acho que ela deu uma escondida, falou meninas, mas eram meninos, né? Meninos mal educados, né? Mas faz sentido, né, gente? Não é porque você tem um doutorado na gaveta que você vai passar respeito para as pessoas. Eu lembro de um professor falando isso lá no seminário. Ele falou assim, você pode ter doutorado, mestrado, cara, mas se isso não serve à igreja, não serve a Jesus Cristo e não serve aos seus filhos, cara, isso daí não vale para nada, seu mestrado. Talvez vale para você ser reconhecido como mestre ou doutor. Vamos chamar o doutor Ivo aqui à frente. Que bonito, né? Mas é só um nome. O quanto ele afetou a vida dos filhos com esse doutorado. É interessante a gente pensar isso. A Sueli tem razão. A gente perdeu de muitas coisas, né? Provérbios 14:1. Vão abrindo aí já, gente. 14:1. Nosso Adalto vai querer falar aqui. Uma coisa interessante que eu estava pensando aqui, eu acho que todos aqui da igreja, pelo menos os mais velhos, ou da minha geração em diante, viveu isso. Quantos aqui o pai exigia que tinha que pedir bênção do pai? Levante a mão, por favor. Eu cresci nesse ambiente. Meu pai e minha mãe exigiam que eu pedisse bênção. Onde eu chegasse, para os meus tios eram assim. E o que eu penso que é de mais legal isso é que hoje eu passo para minha filha o que meu pai me ensinou. Então, ou seja, aquilo que você passa para o seu filho vai gerar por gerações. Aquilo que você passa de bom vai gerar em gerações para os seus netos, para os seus bisnetos. E o de ruim também, em contrapartida. Então, tudo aquilo que a gente planta, né, e a gente vai colher. Então, o que nós estamos plantando para os nossos filhos? Eu vejo pela minha filha, eu vou dar um exemplo muito claro, assim, bem simples. Desde pequena a gente lia para minha filha, desde quando ela nasceu. Hoje, ela não dorme se a gente não lê com ela. E detalhe, ela só quer ler Bíblia. E ela sabe todas as histórias da Bíblia. Se você pegar a história de Sansão, ela sabe. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela sabe melhor que eu ainda. Sabe a história de Davi, sabe de Gênesis, ela conta certinho. Vai contar a história de Noé, até acrescenta mais animais, mas ela põe. Mas ela gosta. Por quê? A gente plantou isso e está colhendo os frutos já de pequena. E vai crescer, e eu tenho certeza que ela não vai esquecer. Ela pode até ir para outros caminhos, que a gente não sabe. Mas que ela foi ensinada. E o que a Bíblia diz sobre isso? Ensinar o caminho que o seu filho deve andar, para que quando ele crescer, ele não se desvia. Então, plante hoje, para que seu filho, o seu neto, o seu bisneto, possa dar frutos depois. Acho que a disciplina como plantação, né? Interessante isso que o Adalto falou. A disciplina como plantação. Você planta um ambiente de disciplina, né? E você caminha com isso, né? Provérbios 14, primeiro versículo, só caminhando um pouquinho, é o 5º caminho destrutivo da insensatez. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. Às vezes a gente está caminhando por um caminho de destruição porque nós somos insensatos. Insensatos. A gente falou sobre isso na semana passada, eu vou até passar um pouquinho mais rápido. Mas o insensato, ele não aprende com crítica, com sugestões. Ele não aprende. Ele continua fazendo do mesmo jeito. E geralmente o insensato, eu lembro que até, acho que foi a Marlene que comentou, geralmente o insensato vem caminhando com o orgulho.
Até ela falou assim, o insensato é orgulhoso e burro. Né? Você falou isso, né? E é isso. Por quê? Porque a gente não aprende. A gente é orgulhoso. A gente não caminha dessa forma. E está falando aqui, olha, a mulher que é insensata, olha, vai derrubar qualquer casa. Não tem como. Insensatez derruba. É aquele que não quer aprender com novos ensinamentos, aquele que não quer aprender, aquele que não aceita a repreensão. Tem tudo a ver com disciplina. Tem tudo a ver com disciplina. Isso é interessante a gente pensar nisso, né? Vou caminhar um pouquinho rápido. Alguém quer falar alguma coisa de insensatez? Então vamos lá. Provérbios 15, 27. 15, 27. Isso aqui é interessante a gente falar um pouquinho mais. Vou correr aqui que estamos no time. Caminhos destrutivos da desonestidade. 15, 27. O que é ávido por lucro, desonesto... Desculpa. O que é ávido por lucro, desonesto, transtorna a sua casa. Mas o que odeia o suborno, esse viverá. Interessante, né? Caminhos destrutivos vinculados à desonestidade. Então, tem a ver com aquilo que o Adalto falou. O que você está passando para o seu filho? Ou o que você está passando na sua família? O que você está passando para os seus amigos? Tem pai querendo a honestidade do filho, mas é desonesta. Promete coisa para o filho e não cumpre. Começou aí já a desonestidade. E aí é interessante que o texto ele vai falar isso, né? O que é ávido por lucro, então a ideia de ser muito violento com lucro, né? Desonesto, transtorna a sua casa, tumultua a sua casa. Mas o que odeia o suborno, esse viverá. A palavra de suborno aqui, você vai pensar assim, suborno. Né? Quando eu fui ver o suborno lá, eu fiquei chocado. Falei, ai meu Deus do céu, vai bater. Quando eu vi a palavra suborno no hebraico, tem a ver, sabe com o quê? Presente. E quanta gente eu já ouvi falando, Diego, foi só um presente da minha empresa. Foi só um presente, Diego, de um vereador. Foi só um presente de um político. Foi só um presente. Foi só um presente. Tinha uma conta lá que eu vi lá e tal, e eu identifiquei que estava errado, estava saindo um desvio de verba aqui, e aí o tal vereador me deu um presente. Foi só um presente. A palavra aqui do suborno é presente. Olha só como a nossa cultura passa pano para alguns problemas. É isso. Aquele que aceita o suborno, mas aquele que odeia o suborno, esse viverá. Então, às vezes, a gente está caminhando por caminhos destrutivos porque nós estamos aceitando coisas que não deveria aceitar, nós estamos aceitando presentinhos que não deveria ser aceito. É isso, gente. Crente continua sendo crente, viu, gente? Como é interessante, né? A gente perdeu essa ideia. A gente começa a aceitar algumas coisas. Vou dar um grande exemplo aqui da nossa geração. Tempo atrás não tinha muito isso. Mas hoje em dia tem um negócio do GatoNet. Já ouviram falar do negócio de GatoNet? Eu falei, não é possível. GatoNet. Não é uma TV gato. É um GatoNet. Eles fazem um gato. Antigamente era enrolado para fazer, fazia no coisa. Eu sei bem porque eu já fui, né, não crente. Então, aí o que aconteceu? Aí eu comecei a ver no GatoNet lá, olha só como é sutil a desonestidade passando pela nossa vida. Olha como é sutil. Primeira coisa que você levanta como desonesto, você vai ouvir esse discurso. Primeira coisa, todo mundo tem. Todo mundo faz. Todo mundo tem um GatoNet. Segunda conversinha que o pessoal fala. Diego, mas é legalizado. As pessoas vendem. As pessoas também vendem cocaína e maconha, viu, gente? A gente precisa lembrar disso. Não, mas é legalizado. Empresas grandes. Aí você vai ver o nome da empresa, Gato Sky. Eu falei assim, peraí, juntou duas empresas aqui, meio estranho. Todo mundo vem, todo mundo faz. Outra coisa. Diego, é só um aparelhinho. É pequenininho. Olha só, gente, a desonestidade entra na gente rapidinho, é rápido. Cuidado, se eu sei, às vezes tem um gato, né? Tem gente usando GatoNet aqui, não sei, mas muda, compra Sky, pô. Não estou fazendo propaganda da Sky, claro. São empresas que são, elas, quem trabalha nessa área sabe, até em supermercado. Por que é superfaturado, às vezes, o bombonzinho de sonho de valsa? Você sabe por quê? Porque tem muito roubo. Eles já faturam o roubo das pessoas no seu bombonzinho que você paga 80 centavos. A gente paga pelo roubo dos outros. Nessa questão do GatoNet é a mesma coisa. Sky da vida coloca um preço absurdo da vida, por quê? Porque tem esses GatoNet colocando aí. Fala, seu Ivo. É a comissão dos políticos.
Comissão para os políticos. Tudo envolve, né? A corrupção é problemática na nossa vida. É um problema, né? Está enraizado na nossa nação, a questão da corrupção e tal. Mas são as pequenas corrupções, é isso que a gente está falando, né? A gente falou na semana passada sobre a questão da sexualidade, o porno soft, né? A gente comentou sobre isso, que é o pornô mais leve e tal. É absurdo pensar nisso. Mas na desonestidade também tem a desonestidade meio soft. Ah, Diego, é soft, sabe? Eu passar no vermelho, tá tudo bem, né? Eu vou passando, eu vou fazendo, é tranquilo. Gente, você começa a viver dessa forma, você entra num poço sem fim. É um buraco sem fim. Fala, Sinésio. Rapidinho, peraí. Eu vou voltar no assunto do suicídio. Porque o suicídio ele tem muita ajuda com a psiquiatria, com a psicologia. Mas 70% é da parte religiosa. Então, todas as igrejas têm sua responsabilidade. Todas. Então, se alguém está com problema, ou familiar, sobrinho, tio, irmão, quem quer que seja, encaminha essa pessoa para a igreja. Porque a igreja vai ajudar 70%. O psicólogo vai ajudar, a psiquiatria vai ajudar, a medicina vai ajudar, mas o que está acontecendo hoje, essa idade que você falou, essa semana eu tive 2, um de 19 e um de 21. Os 2 têm empregos, os 2 não tinham motivo para tentar suicídio, estão internados na psiquiatria. Por quê? Porque eu fui conversar com eles, eles falaram que falta a parte religiosa na vida deles. Tapa na cara da gente, né? O Sinésio trabalha com clínica de reabilitação de dependentes químicos e clínica de moradores de rua. Ele falando isso é um tapa na cara da gente. A igreja precisa ter mais empenho nisso, ser mais, né, de acolher, de receber. É importante a gente falar sobre isso, queridos. Suicídio, a gente precisa de ajuda. É um primeiro ponto, você falar com as pessoas. Olha, tem pessoas sofrendo. No final, eu vou contar uma história rapidinho para vocês, eu vou correr aqui. Caminho destrutivo na soberba, vou passar rapidinho, Provérbios 16, 18, vai dizer, né, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. A gente já falou sobre o orgulho aqui, né? No versículo 12, no capítulo 18 também, antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade, né? Então, a questão da soberba também, aquela pessoa que, eu tenho problema, mas não vou falar. Por que eu vou falar? Eu não vou procurar ajuda. Então, essa questão da soberba também tem destruído a nossa vida. E, por fim, a ira. Provérbios 21, 9, que vai dizer, né, melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Aí no versículo 19 diz, melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Então a ideia da ira, a ira também acaba com a nossa vida, a ira também acaba com o nosso convívio, né? Eu quero só encerrar depois com o texto de Jeremias 29, 11, mas nessa questão do suicídio, né? Tentando amarrar todos esses caminhos. Acho que qual que foi a linha aqui que a gente seguiu? Primeiro, depressão, doença, precisa de ajuda, precisa de remédio muitas vezes. Pode envolver pecado? Pode envolver pecado, pode envolver problemas do nosso coração. E pecado, quem lida é Bíblia, é Jesus, é Espírito Santo, a gente sabe disso. Um outro ponto que a gente colocou aqui desde semana passada. Às vezes você está sofrendo por questões dessas doenças que nós conhecemos, porque você tem caminhado num caminho destrutivo. Sexualidade, ira, vaidade, soberba, todos os caminhos que a gente trouxe desde semana passada. Então, é aquilo, às vezes a gente está fazendo coisas que está arrebentando com a gente, está destruindo com a gente. Volto no exemplo da questão do celular. O celular está acabando com a gente, queridos. Está arrebentando com a gente. O Betão deu o exemplo semana passada, né? O cara foi mexer no celular e ele caiu na prensa e morreu. E o celular ficou intacto. Olha só, gente, é isso que tem acontecido. O seu celular fica bonitinho. Tua mente está acabada, teu coração está destruído, tua família está arrebentada. Então tem coisas que é a gente que precisa mudar, é a gente que precisa olhar e falar, estou sendo vaidoso, estou sendo soberbo, estou sendo linguarudo, estou sendo problemático, e está difícil demais de lidar com isso aí. Aí, gente, Evangelho de Jesus Cristo, poder de Deus para a salvação, mudança de vida. Como que Paulo era? Como que Paulo ficou depois, queridos? Pedro, os discípulos, como você era e como você é hoje. Então, um processo de santificação. Pode falar, Jessé.
depressão. Sim. A depressão, eu não sei se alguns dos irmãos já passou por isso, eu passei, infelizmente, é muito difícil. Muito difícil. Às vezes, se alguém já passou, vai entender o porquê de muitas pessoas se suicidam. Sim. Porque é uma coisa horrível. Eu tomei uma época um remédio e ele me fez muito mal. E eu parei de tomar e piorou. Aí me deu uma depressão. Eu fiquei uma semana com depressão. Tudo dava errado. Eu vinha em casa do trabalho, eu trabalhava como motorista. Sim. Oh, vai bater em mim. E agora você é assaltado. E minhas dívidas no banco. Mas nada dava certo. Não tem a solução. O problema é que você não vê solução em nada, entendeu? Você fica mesmo fechado. Então é muito ruim. Olha, orem pelos que têm depressão, porque é muito difícil. E pedir ajuda, né, E não é assim, é involuntário, às vezes é independente. Exatamente. E pedir ajuda. A gente perde a oportunidade de pedir ajuda. Só Deus, exatamente. E acompanhamento, médico, pastor, conselheiro, terapia, tá junto, remédio, tem que caminhar, gente, é pedir ajuda, é auxílio. Eu só vou encerrar aqui, rapidinho, contando... Rapidinho, gente. Pode falar. Sim, sim. É quase um suborno, né? Se você faz isso, você ganha. Se você não fizer, você não ganha. Polícia rodoviária, aham. E isso é interessante que o senhor está falando, porque o problema não é só lá em cima. O problema é o coração do homem, pecador. Ele precisa desesperadamente de alguém que faça por ele. E Cristo fez por nós. E Cristo fez por nós. Me deu um trabalho, eu vou te dar 10%, você me dá esse serviço. Ah, é complicado. A transportadora chega lá na empresa e fala assim, ó, eu vou pegar aí, eu vou te dar uns 10% aí. Vou te dar um presente, né? A gente fala como presente, né? Sim, exato, exato. Eu quero só encerrar, queridos, rapidinho. Eu sei que tá correndo aqui, mas eu acho que eu já contei essa história para vocês. Quando eu estava no seminário, antes de ir para o seminário, eu tive contato com a igreja de Jambeiro, e lá na igreja de Jambeiro tinha um homem chamado Serjão. E o Serjão, eu trabalhava na zona rural e tal, e teve um dia que ele chegou muito bêbado, pediu para eu levá-lo até a casa dele, de madrugada. Levei ele até na casa dele e tal, e ele muito mal, e ele contou um pouquinho da história dele para mim, e falou assim, Diego, eu perdi meu filho de 6 anos nos meus braços, por falta de atendimento médico. Ele contou isso para mim. Ele falou, minha vida é um lixo. Eu não sei por que eu vivo mais. Por mim, eu me mataria. Ele falou isso várias vezes quando eu estava levando ele para a roça, quando eu estava levando ele para casa. E aí eu orei com ele e tal, resumindo a história. Terminei de orar com ele. E aí eu fiquei com o coração muito pesado, né, em relação a isso. Pensei na igreja, né? Pensei e tal. 15 dias depois desse dia que eu passei com ele, ele se matou. 15 dias depois. 2 coisas que eu aprendi muito com a história do Serjão. A primeira, ou você é o Serjão na história, está sofrendo, está com dificuldade e precisa pedir ajuda, ou você sou eu na história, que não fiz muita coisa, deveria ter feito mais. Deveria ter feito mais como igreja. Eu estava como obreiro da igreja, deveria ter feito mais. Errei, fracassei. Pensa um pouquinho sobre isso, queridos. O Setembro Amarelo é sobre isso, a questão da prevenção do suicídio. Às vezes está sentado do lado de um Serjão que está sofrendo. E que aqui seja o lugar de amparo e de restauração para a gente estar junto com essas pessoas. Amém? Vamos orar, queridos? Santo Deus, obrigado, Pai. Porque caminhando para a Tua mesa, ó Pai, com os elementos aqui, nós consagramos a Ti a nossa vida, Senhor. Lembramos que é uma mesa da restauração, lembramos que é uma mesa de pecadores, mas que buscam a Ti em santidade, que buscam a Ti como alvo da vida, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós não merecemos essa mesa. Obrigado pelo amor derramado em nós, obrigado pela cruz de Cristo Jesus, da ressurreição, porque Ele vive, agora nós podemos crer no amanhã, podemos viver um amanhã, podemos entender essa nova vida em Ti, Senhor. Deus, obrigado, Pai.
Cuida de nós. E que em cada momento que lembrarmos de pessoas que estão sofrendo, possamos orar, possamos colocar o joelho no chão, mas que também possamos levantar e agir. Ligar, abraçar, tocar, se relacionar, levar em pessoas que podem auxiliar em terapia, em aconselhamento. Senhor, nos ajude a ajudar pessoas, ó Pai. Ó Senhor, nos ajude a tirar esse peso que nós estamos vivendo muitas vezes com a depressão, com a ansiedade, ó Pai. Como nós falamos aqui, às vezes nós não entendemos, às vezes nós não compreendemos, mas estamos passando pelo vale da sombra da morte, ó Pai. Faça, Deus, que a nossa lembrança traga à memória que a presença do bom pastor está conosco, Senhor. Nós pedimos por isso. Cuida de nós, Senhor. Fala conosco. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.